Olá pessoal, boa noite a todos que estão aí acompanhando, né, o final da apuração. Estou aqui com a minha esposa, né, também estava aqui acompanhando também o desenrolar dessa eleição do primeiro turno, Bolsonaro contra Lula, Lula contra Bolsonaro, como já foi, né, polarizado, né, nesse primeiro turno, e que agora se confirmou com a ida dos dois para o segundo turno. Enfim, pessoal, para mim como cidadão, preocupante, né? Eu até tinha falado até para minha esposa, falei para alguns amigos meus também que seria uma eleição muito difícil para o presidente, porque quando você tem uma pandemia para você enfrentar, detona qualquer base, qualquer situação, porque infelizmente morreram pessoas, né? Então, o que eu acredito que foi isso que aconteceu, porque eu não consigo acreditar que um sujeito como o Lula esteja no segundo turno. Que um sujeito como o Lula tenha mais de 55 milhões de votos nesse país. Que um sujeito como o Lula, que enganou o povo nordestino por mais de 12, 13 anos com a transposição do Rio São Francisco, ainda consiga ter tantos votos assim. Todo mundo sabe que eu sou nascido em Rio Brilhante, porém meus familiares são todos do Nordeste, né? E lógico que tenho familiares que apoiam o Lula, né? Mas não por conhecimento, né? A palavra de Deus fala, né? O povo perece por falta de conhecimento. Então, quando você se depara com pessoas defendendo a todo custo um candidato como Lula, que ele mesmo ataca a democracia, ele mesmo é um genocida, ele mesmo é homofóbico, e você vê toda a classe artística apoiando esse sujeito, você vai pesquisar o porquê, né? Então você observa o quanto que a Globo perdeu em propagandas, perdeu em orçamento. Então não dá para você interpretar de uma maneira apenas de proposta, porque a gente exige, muitas pessoas exigem proposta dos candidatos, mas numa política polarizada, o que ganha mais é popularidade, infelizmente. Porque qual o intuito do Lula ter saído da cadeia se todas as provas eram concretas? Eles usam o fato do Sérgio Moro ter sido parcial, né, imparcial na situação, né, aliás, parcial. Mas o Lula foi condenado por várias instâncias da justiça. E praticamente o que fizeram? Tiraram ele da cadeia para que ele pudesse disputar a eleição, favorecido por causa da pandemia que tivemos no mundo inteiro, né? É difícil, pessoal. Para mim é uma situação difícil. Eu mesmo, não é que eu considero já uma derrota. Não é isso. É porque realmente eu vejo que toda a luta que fizemos, desde a saída do PT do governo, toda a luta foi em vão. Então, assim, uma coisa que a gente, não sei se é uma coisa do momento, né, amor? Não sei se é uma coisa do momento, não sei se é um sentimento do momento, mas quando você encara uma situação como nós estamos enfrentando no nosso país, você fica triste, você fica chateado. E o triste de tudo é o carinho que eu tenho pelo povo nordestino, e eu ver pessoas falando que o Nordeste merece a pobreza, merece tudo que está acontecendo de ruim na região, mas eu não consigo ficar contra. Não consigo, pessoal, me desculpa. O povo nordestino aí que apoia
o Lula, né? Não sei se por gratidão de alguma coisa, não sei, pessoal, não sei. O povo nordestino sempre foi um povo sofrido, né? Nas eleições sempre foi um povo sofrido. Porém, infelizmente, a gente tem que entender o lado do resto do Brasil. Porque a política no nosso país, se o Nordeste hoje passa por situações complicadas, é porque é dominado pelo PT. Se o Nordeste tem fome, é porque é dominado pelo PT. Você pega a Fátima Bezerra, eleita no Rio Grande do Norte, você pega o candidato do PT sendo eleito no Ceará, você pega o candidato do PT indo para o segundo turno na Bahia, e você entende o porquê da pobreza na região. Isso aqui eu estou falando não é xenofobia não, pessoal. Eu sou nordestino também, corre nas minhas veias o sangue nordestino, mais do que muitos aí. O povo nordestino é usado como massa de manobra há muito tempo. Enquanto nós não vencermos isso, infelizmente, nós se depararemos com pobreza, fome e miséria nessa região. Porque o PT enganou o povo nordestino por muitos anos a respeito da transposição do Rio São Francisco. E só foi concluído em 2019 graças ao presidente Bolsonaro, que fez a conclusão dessa obra. Então, pessoal, é um sentimento realmente de tristeza, pessoal. Não é de raiva, não é desapontado, porque eu já sabia que ia acontecer isso. Mas temos que entender também que o mundo acontece essas coisas, e a gente tem que acreditar, continuar acreditando em Deus. Acreditando que Deus vai tocar no coração de cada um, que o Lula e o PT é um projeto de poder. Eles querem levar não só eles, mas toda a ideologia deles para o governo. E isso não é de hoje. Isso já faz muitos anos, já décadas. Desde o início lá dos anos 80, quando na fundação do PT, eles sempre tiveram essa ideologia, até mesmo dentro da igreja. Eu sempre falo que o maior problema do PT, o maior crime do PT foi o aparelhamento das instituições. E não só das instituições, né? Você pega dentro da própria religião, você pega dentro de outros setores importantes na sociedade. Pessoal, é triste. Eu sinceramente, eu saio hoje, nesse domingo aqui, com a sensação de, poxa, a gente vai defender a democracia realmente com aquele que mais atacou a democracia, que é o Lula, que roubou milhões, que ganhou favores de empresas a troco de propina, a troco de favorecimento em licitações. É esse candidato aí que vocês querem realmente que seja o defensor da democracia, porque você acredita que aquele famoso lá, aquele cantor, Pablo Vittar, Anitta, eles defendem isso aí e acham que eles estão preocupados com você, povo brasileiro? Então vocês seguem esse caminho aí, continuem apoiando o Lula, que aí a gente sabemos o porquê que o Brasil não desenvolve. Beleza, pessoal? Então fiquem todos com Deus aí, que Deus abençoe essa nação e nos livre desse mal que é o Lula e o PT.